auxilie nesse tema, que nos ajude nesse esclarecimento. O tema que eles pediram para comentar é muito tranquilo, né? Sobre Deus. Deus infinito, as provas da existência, da natureza, do íntimo. Esse trabalho foi feito no livro da Gênese, no livro dos Espíritos, em obras póstumas e principalmente no Universo de Deus, do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Começa Kardec perguntando aos espíritos: o que é Deus? Kardec não perguntou quem era Deus, ou o que. Perguntou: o que é Deus? E eles responderam: é a inteligência suprema e a causa primária de tudo. Logo depois, Kardec pergunta: o que é o infinito? O infinito ninguém conhece, ninguém sabe, é o desconhecido. E aí, como ele era persistente, ele perguntou: então Deus é o infinito? E aí a espiritualidade responde: não. Nós não podemos comparar uma coisa que não é comparável. Nem o infinito tem uma definição, nem Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária. Ele não é um infinito. Aí Kardec teve que começar a perguntar um pouco mais. E nós também perguntamos. Então, como é que se prova que Deus existe? Como é que eu sei que Deus existe? Os espíritos ainda falam: não, muito por uma lei de vocês. É pelo efeito que se conhece a causa. Todo efeito tem que ter uma causa. O porquê tem isso? Porque alguma coisa foi feita. E eles alegam, falam assim: então, quando você vê essas maravilhas, o céu, as estrelas, o mundo, os mares, as pessoas, quem criou isso? Foi o homem? Claro que não. Então alguém criou. Esse Criador, essa suprema inteligência, causa primária, ele não é visível, mas a gente sabe que ele existe pelas obras que estão aqui. Mas então, por que a inteligência suprema? Então vamos pensar. Cada um dá conta de fazer uma coisa. Você acha que esse mundo, essa organização, essa harmonia, esse desenvolvimento foi de uma causa inteligente? Sim. Então, quem criou era uma causa inteligente. Então, tem que ser um poder inteligente. E quanto mais você sabe pelas suas obras, o seu autor. Então, a gente sabe que a definição de Deus. E aí ele vai perguntando mais: por que então que Deus, nesse conceito, os espíritos falam assim: não, porque os humanos, a humanidade, ainda não tem conhecimento, não tem condições nem de pensar o que é Deus. Limitar, definir Deus é limitar Deus, é colocar numa definição e não se consegue, nós ainda não temos conhecimento suficiente para definir Deus. Ele existe, ele criou todas as coisas, mas ele não tem
definição. Aí essa visão, a visão que a humanidade criou daquele velhinho de barba branca, de sentado, aquilo é uma figuração muito mesquinha, é a querer aproximar Deus da humanidade. E aí, quanto mais você aproxima Deus da humanidade nessa definição, mais você vai definindo como aquela pessoa com vícios humanos, até aquele Deus colérico que não existe. Então, aí ele vai explicando. Bom, então, mas não pode a matéria simplesmente bater ao acaso e criar a teoria das evoluções? Sim, pode ter a teoria, mas quem criou essa aproximação da matéria? Quem criou a matéria? Ah, mas então se for uma coisa o acaso? Olha, o acaso é não inteligente. Então ele foi mostrando que Deus é inteligência suprema, soberana e a causa primária de todas as coisas, de tudo. E aí ele pergunta, mas então por que nós temos essa dificuldade? Por que nós não vemos Deus? Nós não vemos com os olhos do corpo. Nós não vemos com a visão do corpo. Nossa visão é tão limitada ainda que a gente não consegue perceber determinadas energias, determinadas situações. A gente sabe que existe, a gente sabe que a gripe vai pelo ar, mas a gente não consegue ver nem os vírus, nem os bacilos, nem nada. Mas eles existem. E a gente sabe que Deus existe. E ele pergunta, pode o homem compreender? Não. O homem não pode compreender ainda a natureza íntima de Deus. Porque é preciso muitas e muitas encarnações, muitas e muitas depurações, porque nós só vamos compreender Deus, ver Deus, quando nós nos aproximarmos da divindade, que vai acontecer. Quando nós formos nos desvencilhando dessa armadura, dessa carga pesada, que a cada encarnação, a cada existência, nós vamos nos depurando, nós vamos nos elevando, nós vamos nos aproximando de Deus. Vai chegar um tempo que compreenderemos, mas hoje nós estamos limitados. O homem, a humanidade, é transitória. Como é que pode pessoas transitórias criar umas situações ilimitadas, não perpétuas? Então não foi o homem que criou a natureza. O que nós podemos compreender de Deus, já que nós não temos ainda a capacidade de definir Deus, nós não temos a capacidade de entender, mas nós temos capacidade de entender os seus atributos. Quais são os atributos que a gente entende? E ele ainda pergunta, mas a humanidade tem condições de compreender isso? Não, dentro do que vocês conhecem, da inteligência que vocês têm, que nós temos, esses atributos são suficientes. E por não entender esses atributos de Deus divinos, é que existiu essa condição de tantas religiões. Porque foram religiões criadas não baseadas nesses atributos. E que são esses atributos? Suprema e soberana inteligência. Tem que ser a suprema, porque se fosse alguma coisa mais inteligente que Deus, Deus não seria Deus. Deus seria o outro mais inteligente. Deus foi o criador de tudo. Ele é o organizador. Tudo é regido por Deus. Então, não existe inteligência superior. Então, essa é
atributo. Nós não temos nada que compare a Deus. Se fosse, não seria Deus. É eterno. Nós somos imortais. Nós não morreremos. Que é diferente de eterno. Nós somos criados. E aí viramos imortais. Mas e eterno? Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Se ele fosse criado, quem o criou é que era Deus. Se ele fosse criado do nada, nada não existe. Então não tem criação do nada. Isso são as explicações dos espíritos. Então, ele é eterno. Deus é imutável. Se ele fosse modificado, ele não teria condições de ter as leis divinas imutáveis. Se ele fosse modificado, ele não era Deus. Então não se modifica nem para mais e nem para menos. Deus não é matéria. Por que ele não é matéria? Se fosse qualquer tipo de matéria, conhecida ou não, ele seria modificada. Então, como não se pode modificar Deus, Deus não é matéria. Ele é imaterial. Suprema inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, potência única, total. Por que Deus é onipotente e não tem ninguém que se aproxime de Deus? E se tivesse alguma pessoa que fosse mais potente que Deus, mais soberano, mais poderoso, quem seria Deus? Essa pessoa. Então, Deus é onipotente. Olha o tanto de atributo que nós já conseguimos soberanamente, justo e bom. Essa é uma parte muito interessante. Porque o Espírito vai te explicando. Bom, então vamos lá. Se Deus é soberanamente inteligente, único, não existe a condição da pessoa ser mais ou menos boa ou mais ou menos mal. Já que ele é soberano, ele é onipotente, ele tem que ser ou bom ou mal. Não existe, ele é 99%, mas de vez em quando ele dá. Não. Então Deus poderia ser mal. Olha as suas obras, a beleza, a solicitude, a bondade. Se tem isso tudo no mundo, Deus é bom. Então, se ele é bom, ele não pode ser mal. Então, ele é soberanamente justo e bom. Por que justo? Porque ele não pode ter nenhum tipo de desvio, nem para um lado, nem para o outro. Que se ele fosse para um lado ou para o outro, ele seria imparcial, ele seria parcial. Se ele fosse parcial, ele não era justo. Então, se ele é justo, ele é bom e soberanamente justo. Então, tudo até agora, Deus é soberano em tudo. É único. Não existe dois deuses. Porque se tivesse dois deuses, ele tinha que ser exatamente igual. Porque se um fosse um pouquinho mais do que o outro, um pouquinho menos, o que fosse mais era que era Deus. E se ele é Deus, ele é único, ele não é divisível. E aí, ele é infinito em todas as perfeições. Não tem como quantificar perfeição divina. O que nos aproxima da nossa inteligência, falar que é infinito. Mas nós não somos inteligentes o suficiente para compreender o tanto que Deus é infinito.
nós sabemos dos atributos divinos. Mas aí, o que já sabemos que Deus existe, que Deus está na natureza. Esses atributos divinos, de bondade, justiça, caridade, soberania, é o eixo que governa todo o universo. É onde que manda as direções das luzes para todos. E todos que seguem essa luz têm um caminho do progresso. Quando as escolas, as igrejas, as religiões não entenderam isso, que criaram os deuses múltiplos, o politeísmo, os deuses coléricos, que não entendia que Deus é bom, Deus é justo, Deus é único. Por isso nós temos essas diversidades de situações. Mas fala assim, mas Deus, né? Nós ainda somos tão insignificantes que nós não conseguimos compreender a magnitude de Deus. Aí eles ainda falam assim, mas será que Deus, tudo isso, Ele vai tomar conta da gente, que nós somos tão pequenininhos? O que é a providência divina? É essa bondade divina com nós todos, com todos. Irmãos sofredores, irmãos infelizes, irmãos avançados, e todos. Mas como é que funciona isso? A espiritualidade fala que não tem uma maneira de exemplificar como que Deus funciona. Mas ele colocou da seguinte maneira. Vamos entender. Existe um fluido universal. Ele está em tudo, é o universo. E nós somos e nós fazemos parte desse fluido. Quando essa concentração energética muda, aí ela cria algum corpo. Mas nós somos fluido universal. E nós somos parte do fluido universal. E esse fluido universal engloba tudo. E Deus engloba tudo. Então, como nós estamos parte desse fluido, nós estamos em contato, nós somos. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, não precisamos achar que temos que estar numa igreja, estar no centro espírita, estar no alto do morro, para estar em contato com Deus. Não precisamos fazer fórmulas miraculosas, fórmulas para estar em contato. Estar em contato com Deus é estar em contato com o seu íntimo, porque o meu íntimo é Deus, que está naquele cantinho. Nós entendemos que Deus, no universo, o Criador do universo, a gente não vê, Ele está oculto, mas Ele está presente, visível na nossa consciência, no nosso pensamento, porque o fluido fluido perispíritico, o fluido universal, o pensamento divino, ele vai em tudo. Se eu estou em contato direto com Ele, eu só nem falo, eu só penso. Essa é a ligação que eu tenho. Então, quando a samaritana questionou Jesus, porque nossos pais oravam no morro e o Senhor falou para a gente orar em Jerusalém? Não precisa nem em Jerusalém, nem no morro, em lugar nenhum. Basta você estar em contato. Esse contato, essa providência divina, por que nós achamos que Deus então sabe todas as coisas, das menores às maiores? Porque Ele está em nós. Então, e não tem diferença, irmãos sofredores. O que são esses irmãos? São irmãos ainda em dificuldades. Eles têm ainda uma percepção mais difícil, eles estão com mais carga de dificuldade para enxergar para a evolução. Mas todos nós estamos com Deus, estamos em Deus, somos Deus. Nós somos todos.
principalmente quando eu tenho aqui dentro. Porque não vemos Deus é porque nós ainda não temos o Espírito, nós não temos o olho espiritual, que nós vamos adquirirmos à medida que nós formos depurando. Cada encarnação nós vamos melhorando e melhorando, melhorando, até chegar em não sei quantas e nós começaremos a compreender e começaremos a ver Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu espírito. Jesus, quando falou, qual que era o maior mandamento? Tem 2 mandamentos. Primeiro, soberano, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a ligação que eu tenho com Deus. Eu não tenho como amar a Deus se eu não amar ao próximo. Eu não tenho como amar ao próximo se eu não amar a Deus. Esse é o canal que eu tenho de comunicação. É essa caridade com o próximo, esse sentimento, esse conhecimento, que desde a antiguidade, nem sem conhecer Deus, sem conhecer, sabia que tinha alguma coisa que nos chamava para o alto. Nós temos dentro do nosso mais íntimo um lugarzinho onde estão guardadas as coisas preciosas, onde estão guardadas essa consciência da evolução. Nós estamos vendo o universo em progressão. O universo não é estático. Morrem estrelas, criam-se estrelas, desencarnamos, encarnamos. O mundo está melhorando, a evolução tecnológica, tudo para um caminho do alto. E assim nós também, evolutivamente. Algo nos chama, algo nos puxa para o alto. Isso vem, isso está aqui. E esse momento que nós conseguimos aproximar de Deus, essa essência divina de Deus, no amor que eu tenho aqui dentro, é a hora que eu consigo realmente. E aí, quando eu consigo me isolar do mundo, me aprofundar nos meus sentimentos, me aprofundar nas minhas emoções, eu vou ter um gostinho do que vai ser a felicidade futura. Quando eu for abandonando as coisas materiais. Aí, alguém pergunta, mas Deus, tão bom, tão justo, por que é que Ele colocou as coisas, as tempestades, os vulcões, os terremotos? A espiritualidade nos fala, Leon Denis nos fala, porque nós avaliamos muito do berço ao túmulo. Nós não temos uma visão global. Que tudo faz parte de uma organização. Que se Deus quisesse criar pessoas prontas, que não trabalhassem, não fizessem nada, não teria motivo nenhum. As dificuldades são necessárias, a natureza não é só coisa perfeita, ela tem as dificuldades porque são necessárias para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Então tá, mas será que Deus não podia criar todo mundo bom? Por que muito justo sofre? Porque tem muita gente fazendo coisa errada e que está dando certo. Porque vocês ainda continuam limitados no pensamento, vocês não têm uma visão que o objetivo futuro é lá na frente, é aproximar-se de Deus, é ser muito próximo, é encontrar Deus.
Aí ele volta. Bom, nós já entendemos que Deus é justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, foi Deus que criou a maldade? Foi Deus que criou o mal? Porque o homem, ele tem a liberdade, ele tem a consciência, mas ele faz a opção dele. Para que lado ele quer ir? E aí, ele vai caminhar com qual velocidade? Se ele estiver seguindo os preceitos divinos, ele vai caminhar mais rápido. Se ele não tiver, ele também vai caminhar com mais dificuldade. As experiências dolorosas são necessárias para nos fortificarmos, para nós evoluirmos, para nós melhorarmos, para nós aprendermos. Então a maldade não vem de Deus. Nem as dificuldades, elas são necessárias para a nossa evolução. Deus é tão bom que de vez em quando vem aquela voz lá do íntimo, nos chamando, nos alertando, nos cutucando. Olha, o que você está fazendo? Será que você está indo nesse caminho certo? Às vezes nós chamamos isso de consciência, de pensamento, mas isso é nosso, isso é nosso. Todos nós temos isso, de vez em quando nos aflora. E aí, eu sigo esse pensamento, eu sigo essa orientação, ou eu não sigo e depois eu me arrependo? Todos nós temos dentro, muito profundo, um reservatório de amor, de sabedoria, de bondade, de caridade, e que às vezes nós não utilizamos, mas está tudo aí. De vez em quando, nós precisamos buscar nesse reservatório. De vez em quando, nós precisamos parar. O que eu tenho feito para eu melhorar essa condição de comunicação com Deus? Eu vou lá, rezo uma ladainha, rezo o Pai Nosso não sei quantas vezes. Eu não precisaria nada disso. Deus sabe as minhas dificuldades. Ele está em mim. Jesus falou, Ele está em nós estamos com Ele. Nós temos uma lembrança. Está aqui. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Hoje mais cedo nós conversamos, todo mundo preocupado em melhorar o corpo, melhorar a saúde, pelas necessidades, pelas vaidades. Mas o que eu tenho feito para melhorar a minha condição espiritual? Qual o exercício que eu tenho feito? O que eu tenho proposto para me aproximar, para eu entender melhor Deus? Eu entendo realmente o que é o amor, o que é a caridade cristã. Não, vou esperar desencarnar porque aí eu vou. Por que nós não fazemos essa caridade com esses irmãos que estão ao nosso lado nessa encarnação? Por que eu dou tanta atenção ao sofredor desencarnado que eu fico aqui preocupado com ele, não preocupo com esse sofredor encarnado que está do meu lado? Por que eu quero ser um evangelizador se eu não sou um evangelizador no meu dia a dia? Nós temos uma fonte inesgotável de amor, de caridade. Nós, às vezes, não damos essa oportunidade para isso vir à tona. Nós temos vergonha de sermos felizes. Nós achamos que felicidade são coisas materiais.
A felicidade está muito próximo da gente. Nós nascemos felizes. Nós criamos muitas dificuldades. Olha, eu li algumas coisas a respeito desse tema. Eu fiquei impressionado com essa parte do livro de Depois da Morte, do Leon Denis. Então, eu sei que é muito chato em slide a gente ficar colocando muita coisa para ler, mas a minha cabeça não está boa o suficiente para lembrar de tudo. E eu achei tão bonito, mas tão bonito, que eu vou colocar para nós aproveitarmos, que eu acho que é uma coisa... Quando a gente fala que o mal não foi criado por Deus, que nós fizemos uma opção, ele ainda fala que esse mal ele vai desaparecer. À medida que nós formos evoluindo, nós formos nos tirando essa carapaça de materialidade. E ainda fala assim: sair das baixas regiões da matéria e ascender todos os degraus da imensa hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o fim para o qual a providência divina formou as almas, nós, e dispôs os mundos, teatros predestinados a lutas e trabalhos. Nós não fomos criados para ficar inertes. Acreditemos em Deus, grande espírito da justiça no universo. Tenhamos confiança em sua sabedoria, que reserva compensações a todos os sofrimentos, alegria a todas as dores, e avancemos de coração firme para os destinos que Ele nos escolheu. Quando nós temos a consciência, quando nós temos o conhecimento da justiça divina, da bondade divina, é a mola que me faz entender as dificuldades que nós passamos. É o motivo que eu sei que isso que eu estou passando é temporário, é consequência de alguma coisa, é uma necessidade que eu preciso passar. Mas se eu tenho como um farolzinho, é ali que eu tenho que chegar, e ele está ali na minha frente, e eu não o perdi de vista, ele não me abandonou naquela escuridão, tem aquele farolzinho, é para ali que eu tenho que ir. É esse o motivo que nós caminhamos, que nós não perdemos as esperanças, que nós evoluímos. É belo, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que, mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, nos fundos dos cárceres, como à beira dos abismos, uma providência, uma lei divina para sobre nós, rege os nossos atos. Olha, como que é bom se ter essa consciência, sabendo que nós estamos protegidos, mas às vezes nós não pedimos essa proteção. Nós esquecemos que nós temos Pai, um Pai amoroso, de bondade, que não nos desampara, que nós nos afastamos dele temporariamente, por algum motivo, mas que ele está esperando a nossa volta. E como filho pródigo, é uma felicidade. Como a ovelha desgarrada, é uma bênção quando volta. E termina falando de que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, fez sair a nossa própria glória e a nossa própria felicidade. É aí, nesses pensamentos, que está toda a força do homem de bem. Todo esse poder que nós temos, é essa confiança
que nós vamos evoluir, que nós vamos subir, que nós vamos nos aproximar de Deus. Que Deus, na sua bondade infinita, nos dê a paz da compreensão, do amparo e do amor.